Estamos começando pela TV Câmara de Tupã o programa Ponto de Vista, um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa falar de um tema de interesse da nossa comunidade. E o tema do programa de hoje é cultura, aprovação de projetos que incentivam, apoiam e ajudam o desenvolvimento cultural da nossa cidade. E para falar sobre esse tema, nós temos a presença do vereador Capitão Neves e como convidados, o vereador trouxe o secretário municipal de Cultura, Renato Gonzalez, e o André Prado, que é presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, para que a gente possa falar sobre os projetos aprovados de interesse da cultura e como isso pode impactar no desenvolvimento cultural da nossa cidade. Primeiramente, sejam bem-vindos os nossos convidados. Começar saudando o secretário Renato, mais uma vez aqui à TV Câmara, e para falar de uma grande conquista para o segmento cultural. Renato. Com certeza. Obrigado, Rogério. Obrigado, capitão, pelo convite. Sempre aí realmente pensando num bem maior, que é o desenvolvimento cultural da Estância Turística de Tupã. André, seja bem-vindo mais uma vez. Você que também é um militante cultural, né, no Conselho, mas também em ações junto a ONGs, a eventos que acontecem na nossa cidade. Eu que agradeço aí o convite do Capitão Neves, agradeço a oportunidade que eu já também a gente está falando um pouquinho de políticas públicas, culturais, e é um momento importante de uma grande evolução e construção de política cultural em Tupã. Vereador, seja bem-vindo novamente à TV Câmara e um dia especial, né, falar sobre projetos aprovados que valorizam a cultura do nosso município. Obrigado, amigo Rogério, nosso secretário aí, nosso amigo Renato, nosso amigo André. O motivo maior de nós estarmos aqui hoje é para transmitir em nome do povo de Tupã os parabéns pela luta que vocês tiveram para aprovar essa parte cultural que com certeza vocês já lutam há muito tempo e com certeza agora a comunidade vai poder falar melhor sobre cultura. Melhor não, participar mais, ter mais acesso, mais informação. E nós, como vereador representando a Câmara Municipal, não poderíamos deixar de fazer esse programa como uma forma de dizer parabéns ao trabalho realizado, parabéns a todos os vereadores e parabéns à cidade de Tupã, que agora nós vamos ter aí a implementação do Fundo Municipal de Cultura, um sonho antigo, plano de cultura e outras coisas mais, sempre pensando em valorizar o artista da nossa cidade. Renato, vou começar perguntando para você que está como secretário, mas milita na cultura praticamente durante toda a sua vida, né? 3 projetos que foram aprovados. Um projeto que aprova o Plano Municipal de Cultura, um outro projeto que trata sobre o Fundo Municipal e um projeto que cria a Escola Municipal de Cultura. Esses projetos não são projetos só de agora, né? Eles vêm sendo discutidos pelo setor cultural, qual você se inclui, o André e outros participantes, já há pelo menos há uns 15 anos, é isso? Com certeza. Antes de todo esse movimento, dessa aprovação, há de se ressaltar que muitas pessoas já lutaram por isso e já de repente nem mais faz parte da questão do cenário cultural de Tupã. Eu estou nessa conversa, digamos assim, há 19 anos. Quem foi a primeira pessoa, por exemplo, que conversou comigo a respeito de políticas culturais? Enedina Tereza Ramos da Luz. Então é só a gente pegar e analisar quem veio depois da professora Enedina, certo? Quantas pessoas não passaram, quantos secretários não passaram, não tinha secretaria, de repente se juntou com uma que era o turismo, depois era um departamento, né? Departamento da assistência social, para você ter noção de como as coisas acontecem. E isso nesses 19 anos que eu converso, que a gente milita nessa área de políticas culturais. E o que aconteceu antes da minha entrada nesse cenário? Muita coisa aconteceu. Tá? Então há de se ressaltar que assim, não é uma vitória do Renato, não é uma vitória do André, do Capitão, é uma vitória da população de Tupã, é uma vitória da classe artística de Tupã que sempre clamou por respeito. Eu não canso de falar esse tipo de exemplo. As pessoas chegam, por exemplo, numa loja, vamos lá, uma loja de eletrodomésticos, o cara trabalha com música. Aí o cara pega e pergunta, qual que é a sua profissão? O cara fala músico. Não, eu quero saber o que você faz. Não, eu sou músico. Não, mas você tem uma profissão, mas músico... É esse tipo de coisa que a gente vem batalhando. Quando as pessoas perguntam para mim qual que é a minha profissão, todos sabem. Eu sou policial militar agora na reserva. Porém, eu tenho uma segunda profissão que é o quê? Que é ator de teatro. Não, mas ator de teatro, eu sou profissional, tenho DRT, tenho tudo. Então isso tem que ser reconhecido e não foi uma construção fácil. Várias pessoas passaram pelo movimento cultural, algumas infelizmente ficaram pelo caminho, desanimaram, porque realmente não é fácil. A gente tem que lutar contra tudo e contra todos, porque na verdade o plano de cultura é assim, é um plano diretor para 10 anos, ou seja, a prefeitura vai ter que nesses 10 anos cumprir aquelas metas que estão lá, e são metas de pequeno, médio e longo prazo.
A questão, por exemplo, do Fundo de Cultura. O Fundo de Cultura foi feito apenas algumas modificações, né? É bom que se esclareça isso, porque a lei já existia. Mas houve uma falha na redação da lei que não determinava, por exemplo, a composição do fundo gestor. Então isso teve que ser aprovado. E a Escola Municipal de Artes, Rogério e Capitão, é um sonho antigo nosso, porque qual que é o principal problema nesses últimos tempos na questão da prefeitura? Entra prefeito, ele simplesmente apaga tudo, aniquila tudo aquilo que o outro prefeito estava fazendo e começa de novo. Esse é um problema gravíssimo. Várias coisas foram descontinuadas, acabaram, tudo por essa questão. De repente é um grupo que não é do lado do prefeito que acaba ganhando e vira essa confusão toda. Também gosto muito de trabalhar em cima de exemplos, né? Eu acho que isso é necessário para que a população não esqueça e veja quão é danoso esse tipo de coisa. Programa Teatro para Todos. Nós tínhamos um projeto, era Teatro para Todos, que era com o grupo que eu faço parte, que é o Grupo Agape, e tínhamos um outro projeto que era Todo Mundo Dança. Os dois juntos, eles atendiam na época 450 pessoas, mais ou menos. De repente trocou a gestão e o que o gestor fez? Simplesmente pegou e cortou, acabou. Com a promessa de que iria fazer uma outra coisa no lugar. Isso nunca foi feito. E isso, em termos de teatro, ele causou um retrocesso e um atraso imenso na cidade de Tupã. Porque o Teatro para Todos trabalhava com quem? Trabalhava com crianças da rede municipal, da rede estadual. Então você ia implementando gosto pelo teatro. Não que todos os alunos que passavam pelo Teatro para Todos, eles seriam atores ou diretores, seja lá o que for. Mas, na verdade, eles desenvolveriam pelo menos o gosto de assistir. E você acha que com esses projetos isso deixa de acontecer? Porque tá no plano, né? Está no Plano Municipal de Cultura, que tem que desenvolver atividades. A Escola Municipal de Artes ela vem substituir as oficinas culturais, certo? E realmente vai dar uma sequência, vai dar realmente assim, um amparo para que as pessoas possam usufruir de alguma coisa por um longo tempo. Sabendo que vai chegar no final do mandato, né, não vai simplesmente ser aniquilado, vai continuar. André, queria ouvir sua opinião também, a importância, né? Você que também está em um longo tempo aí militando no segmento cultural e artístico da nossa cidade. Primeiro, Rogério, capitão, é importante a gente saber que nos países com os maiores índices, lá a cultura, o investimento da cultura é prioritário. Né? Lá tanto o ministério quanto os secretários, o primeiro a ser chamado, a ser escolhido para compor é a cultura. Né? O secretário e o ministro de cultura. Né? Aqui é o último. Né? No Brasil, a gente, em qualquer esfera aí, o último secretário a ser chamado, o último ministro, é o último. Né? É a cultura. Então, isso aí, a gente já começa a ver que eles dão prioridade à cultura, porque eles sabem que a cultura é um elemento de identidade. Né? E quando você quebra a cultura, você quebra uma união de um povo. Né? Com uma pessoa, um povo sem identidade, eles não se unem. Né? Então, quando você tem investimento na cultura, é um investimento que você deixa de investir em outros setores, né, para poder ser beneficiado com o resultado da cultura. Então, já começa por aí. No Brasil, a gente sabe como é que funciona, a gente sabe como é que funciona uma engrenagem, só que a cultura nunca desistiu. E os municípios que estão conseguindo aí fazer a sua política pública para entrar, conseguir ter a adesão no sistema nacional, esses municípios todos os municípios estão tendo grandes resultados, né? Porque você deixa de só usar, de só sair o dinheiro da prefeitura, porque com o Fundo de Cultura você tem outras opções de investimento, de recurso. Uma Secretaria de Cultura, ela passa a ser em vez de ela ser a executora, ela apoia e potencializa produtores e entidades culturais, né? Porque ela abre edital, né, com fundo, com recurso para isso, se abre edital e os produtores podem participar desse edital e, com o recurso, os produtores executar os eventos, os projetos, os festivais. Quer dizer, facilita muito mais. Facilita muito mais, né? Falar com o capitão um pouquinho, capitão. O que o senhor levou em consideração para votar a favor e apoiar, né, esses 3 projetos que foram levados à Câmara na última semana? Primeiramente, eu lembro de uma vez que nós tivemos um ponto de vista aqui com o amigo Renato, né? E ele falou que quando era mais jovem nunca tinha visto esse negócio de cultura. E um dia ele foi inserido numa apresentação numa escola, não sei o que mais, e ele tinha, se não me engano, ele falou que o grande sonho dele daquele dia era criar coisa de uma escola de cultura, né? Quer dizer, então a gente acompanhou isso aqui, e uma coisa que eu acho legal do Renato como secretário é que não existe uma verdade, ele aceita ideias novas. É isso que nós temos que entender. Ninguém pode ter uma coisa pré-concebida e ser imutável.
Tudo admite modificações, adaptações, mas eu não posso desistir do meu sonho, porque tem que ser do jeito que eu quero, não tem que ser do jeito que a comunidade quer que seja. Porque eu, sinceramente, votei porque eu acredito na figura do Renato, do nosso amigo André, que milita e acompanha, porque também é o seguinte, quando eu fui eleito vereador, eu não tinha muita participação. Eu fui procurar um dia lá por uns 3 casas e 3 amigos aí, que é o Ivan Bagagi, Mauro e Reginaldo, para me inserir e fazer um trabalho, né? E com o tempo, qual é o planejamento deles? Era a mesma coisa que o Renato acabou de falar aqui, a valorização do músico de Itupã. Tem muito cara que toca no local, quanto é que é? Um é 100, outro é 30. Não, eu vou pagar para você que é 30. Aí o cara canta mal, atrapalha a cultura, estraga a cultura, não tem a valorização, não tem um trabalho embutido. Então, por causa do que eu acho, como a gente confia na equipe, convivendo com esses artistas, é que nós vemos que existe um planejamento. Ninguém é dono da verdade, ninguém é o melhor músico, ninguém é o melhor escritor. Todos querem colaborar com o instrumento, cultura. Então é por isso que nós aprovamos, porque achamos que é o caminho que tem para desenvolver, como o André falou. Se você vai em Veneza, lá tem uma apresentação teatral lá. Se você vai em Roma, não sei aonde. Por que não pode vir em Tupã ter uma coisa de qualidade? Então nós precisamos investir nessa parte cultural, nos músicos, e fazer com que a classe artística da nossa cidade tenha o apoio necessário para que possa colocar em prática, com certeza com o Renato, com o André, com todos que militam, com certeza. Este é o caminho, porque, como eu falei, são pessoas que o que eles têm pode ser modificado, mas tem que convencer eles, tem que me convencer. Então nós vamos fazer aquilo que não é o melhor para mim, para o Renato, para o André, é o melhor que tem que ser para a nossa comunidade. É esse o trabalho que nós temos que implementar. André, os 3 projetos, Renato, os 3 projetos foram aprovados simultaneamente, né? Um projeto depende do outro. Explica para a gente essa sequência, né? Um é o fundo, um é o plano municipal e um é a criação de uma escola. Como é que a gente entende isso daí? Na verdade, a gente chama isso de Sistema Municipal de Cultura. Todo esse conjunto. Todo esse conjunto. E tudo isso ele tem que estar em perfeita harmonia, porque eu preciso para conseguir inserir tudo isso no Sistema Nacional de Cultura. Então tudo isso não é uma invenção de alguém de Tupã, que os artistas de Tupã querem. Não. Na verdade, tudo isso é para fazer parte de uma grande engrenagem chamada Sistema Nacional de Cultura. A Escola Municipal de Cultura Artística já é uma meta que estava no plano de cultura. Então nós conseguimos antecipar. Já existe um plano municipal de cultura? Já existe. O plano foi aprovado para 10 anos, com revisões de 2 em 2 anos. E assim, faz parte de uma grande organização. Por que eu preciso ter a lei do Fundo de Cultura? Porque a Prefeitura, por determinação de lei, ela precisa depositar um dinheiro no Fundo Municipal de Cultura. Acontece que desde o ano de 2017, a gente tem os fundos em geral, municipal, estadual e nacional, têm aceito verbas através de emenda parlamentar. Então imaginemos que um determinado deputado X queira mandar uma verba para o Fundo de Cultura de Tupã. Isso tem que passar por um rito. Primeiro se deposita no fundo federal, tá? Depois vem para o fundo estadual e repassa para o fundo municipal. Parece assim que é uma coisa mas não é, são coisas praticamente automáticas. Então cada um tem que andar em consonância, tem que andar tudo juntinho, tudo bem organizado, justamente pela questão da transparência. Não é de se duvidar de que alguns recursos possam ir para alguns fundos de cultura e ser usado para outra coisa. Tá? Aliás, no nosso próprio fundo de cultura diz, né, que não pode se investir em compra de material de consumo, não pode comprar prédio. Podemos sim fazer políticas de apoio a ações em museus, por exemplo. Mas não posso, por exemplo, terminar o Espaço das Artes com dinheiro do Fundo de Cultura. Ele tem uma destinação específica. Tem. Então realmente assim, Rogério, é uma grande organização e que visa com toda certeza, né, a transformação cultural não só de Tupã, e sim do país inteiro. André, você é presidente do Conselho Municipal, né, de Cultura, de Políticas Culturais. Quais são as grandes dificuldades para os artistas conseguirem mostrar o seu trabalho? Muitas vezes alguém da área da literatura escrever um livro, ou um artista produzir um documentário, né? Quais são as dificuldades que poderão ser resolvidas agora com a aprovação dessas leis? A gente tem aqui grandes artistas em Tupã de diversas linguagens. Né? São várias linguagens que compõem esse conjunto cultural de Tupã. E a maior dificuldade sempre foi orçamento, sempre foi recurso.
Isso aí, todo artista vai falar a mesma coisa, até porque ele tem todo o investimento para o trabalho dele, seja ele um artesanato, seja ele teatro, seja ele músico, ele tem que investir no trabalho dele, buscar informação, se profissionalizar, comprar equipamento. Então ele tem todo um gasto e quando ele vai participar de algum evento, geralmente o pessoal acha que não precisa pagar, né? Então, às vezes os produtores investem em decoração, investem em toda divulgação, cartaz, propaganda em rádio, e esquece que o artista precisa ser o primeiro a ser contatado, o primeiro a ter um orçamento para ele, né? Não dá para ele fazer isso toda vez em troca de divulgação do trabalho dele. Então, a primeira coisa é valorização do artista nesse sentido, de remunerar o trabalho dele, porque ele investiu, trabalho também, né? Por mais que ele pode trabalhar em outro segmento, de outras áreas, mas ele é o trabalho dele, a arte, né? A arte, a cultura. E a gente tem uma árvore aí de segmentos, desde fotografia, moda também inclui na cultura, né? Artesanato, música, dança. Então a gente tem aqui em Tupã a gente tem variedades, né? Variedades. E a maior dificuldade é essa, e o Conselho de Cultura sempre martelou em cima disso aí, o secretário sabe muito bem, a gente sempre levou essas demandas, né? E no plano que a gente revisou, foi todo revisado, foi colhidas essas demandas novas, atuais, de quem são os grupos que estão atuando, quem são os festivais que ainda sobrevivem, né? Que conseguem ainda sobreviver, porque quem é da cultura usa muita criatividade, como falta orçamento, tem que usar muita criatividade, né? Ele tem que se virar, né? Se virar. E com o recurso agora fica mais fácil para ele trabalhar. Ele realiza sonhos. Ele tira aquele projeto da gaveta e ele pode desenvolver e executar. E o principal, quem sai beneficiado é todo o município, é toda a comunidade. Porque um recurso de um produtor cultural é investido na cidade. O artista que ele contratar vai ficar no hotel aqui, ele vai pagar o hotel aqui, a gráfica que ele faz, o material gráfico é feito em Tupã, né? Se ele for fazer uma camiseta de divulgação é aqui. Então, movimenta a economia. A cultura movimenta a economia, gera renda, né? Isso é importante frisar, né? E quem sai beneficiado não é só o artista, todos saem beneficiados com o projeto cultural. Bom, nós vamos fazer um intervalo, na volta nós vamos continuar falando, entender um pouco mais como é que se aplica os recursos, o que o município é obrigado a dar de recursos dentro desse projeto e quem fiscaliza, como é que vai funcionar isso. E o capitão também tem uma boa notícia, que ele já está trabalhando, como o Renato falou, para emendas parlamentares voltadas à cultura que vão aí incentivar, né, o investimento cultural da nossa cidade. Então daqui a pouco nós voltamos, hoje recebendo no programa Ponto de Vista o vereador Capitão Neves, secretário municipal de Cultura Renato Gonzalez, o André Prado, ele que é da ONG, o Monte, e também presidente do Conselho Municipal de Cultura. Eles estão falando sobre a aprovação de leis que modificam o cenário cultural da nossa cidade. Nós voltamos já.